gays, das minorias sexuais, assim como também a questão do racismo estrutural. A partir do momento que não existe o problema, não tem por que se discuti-lo, não é? E não tem por que se buscar soluções. Porque se aquilo não existe, entende? Isso. Então, não existindo, fica mais fácil trabalhar na mente dessa população, que ela faça o que eu quero, eu dizendo que, no entanto, aquela problemática não existe. Então, existiu esse trabalho, né, na sociedade brasileira para que as pessoas almejassem ter famílias cada vez mais brancas, certo? Embranquecer a família era o ideário da população brasileira nas décadas de 50, 60, 70 e 80. Tá? E que persiste hoje de forma mais fraca, mais sutil, mas ainda persiste muito no subconsciente da população brasileira em geral. Certo? Com certeza. Pronto. Temos quantos minutos? Um pouquinho ainda para terminar o seu prazo. Quantos minutos que eu desenvolvi essa racionalização? Que eu disse a você para contar 20 minutos. Ah, tá. Tem Tem 23 10. minutos. Tem quanto? 23. Mas se eu disse que era para você me sinalizar no 20, criatura. Mas estava muito bom, querido. Meu amor, mas não é questão de estar muito bom, é que daqui a pouco a live acaba e a gente não desenvolve, não pode. Mas Se você não me barrar, pronto, eu vou. Não, eu ia te barrar agora, quando você finalizasse esse seu pensamento. Pronto. Tudo bem. Aí agora vamos, né, permitir, deixar que o pessoal pergunte, tá, indague, certo? Vamos lá. Já tem alguma pergunta? Ainda não se manifestaram aqui pelo nosso bate-papo. Vamos, gente, vamos. Uhum. Mas eu tinha umas anotações aqui que a senhora Juliana contribuiu mais cedo. Então, a gente pode começar por elas. Até, então, dar o tempo das outras pessoas, né, mandarem. Eu só acho que, para não ser injusto, eu penso que aí você tem que analisar qual dessas perguntas e fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. É porque senão, né, termina que fica o pessoal com condições. Vá. Não, na verdade, essa pergunta perpassa por todo esse contexto que você já explicou, muito bem explicado. Eu estava pesquisando antes aqui de começar a live, né? Porque, enfim, queria chegar aqui sabendo um pouquinho também. Mas, já tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer a de Julie, que Julie falou dessa questão mesmo da interferência da mídia indiretamente nessa questão dos relacionamentos interraciais. Para mim já ficou claro, a não ser que você queira contribuir um pouco mais sobre isso. Qual a pergunta? Como a mídia interferiu indiretamente nos relacionamentos interraciais. Como a mídia interferiu nos relacionamentos? Não seria como a mídia incentiva os relacionamentos interraciais? E ela ainda acrescentou aqui que tem a ver com o projeto Xuxa. Pronto, é isso mesmo, incentivo. Bem, na realidade não é indiretamente, é diretamente. Entende? Como eu já perpassei, precisamos estar cientes que nós temos uma sociedade eugenista, não é? Eugenista, se forem procurar, né, a raiz da palavra significa limpeza, limpeza racial, né? Então, nós temos uma sociedade que, após o processo de escravização, ela tinha em mente que ela precisava varrer, limpar, tá? A sociedade brasileira da negritude, não é? E do indigenista também, certo? Então, tínhamos indígenas e negros que precisavam ser limpos para essa sociedade ser uma sociedade pura, ser uma sociedade branca, entende? Então, isso faz parte da cultura. E nós vemos que essa classe dominante, ela nunca desistiu desse projeto. É um projeto pujante, entende? Então, você vê um menino negro que
Desde os 5 anos, 4 anos de idade, ele assiste a televisão, né, durante o dia, tal, para ver aquele programa, certo? Aí é um programa apresentado por uma mulher loira de olhos claros, assessorado por outras meninas adolescentes loiras também, entende? Então, qual o referencial de beleza, né? Qual o ideário de mulher, certo? De companheira que vai ficar no subconsciente dessa criança? Entende? Você assiste uma novela global e você tem Vera Fischer, não é? Você tem Carolina Dickmann e etc. Sempre como referenciais, tá? Da mulher perfeita para o relacionamento amoroso. Sim. Entende? Você tem o homem branco ou o homem loiro também como referencial de beleza, referencial de qualidades, né? Referencial romântico. Isso influi diretamente na cultura de um povo, entende? Porque isso não estamos falando de uma representação, de uma novela, de um programa, de uma revista, entende? Nós estamos falando de décadas. Décadas. Entende? Para uma sociedade onde metade de sua população é negra, a outra metade é quase branca, quase branca, porque os brancos mesmo são muito poucos, aí você tem, durante mais de décadas, certo? Uma mulher loira de olhos azuis, com um monte de outras meninas loirinhas, fazendo programa infantil e fazendo a cabeça das crianças dessa população. O que é isso, senão o intuito de gerar nessas pessoas uma vontade de eugenia? Entende? Uma vontade de se clarear. Eu quero me identificar com aquilo de bom que eu estou vendo. Isso criança. Se eu adulto vejo assim, criança então pior ainda, entende? Aí nós temos a Barbie. Uhum. Entende? Nós temos a Barbie, nós temos a Vera Fischer e tudo, né? Lembrem da Carla Pérez, a loira do Tchan, não é? O Tchan era negro. Depois entrou a Carla Pérez, não é? Que a Carla Pérez é o que a sociedade brasileira gosta muito. Tem tudo de negra, mas não é negra. Entende qual é o processo? Então, isso que é uma sociedade eugenista. Eu quero ficar com sua cultura, tá? Eu quero ficar com suas coisas boas. Mas você tem que ser como eu. Você vai embranquecer. Agora continue com as coisas que eu gosto. Pronto. Uhum. Então chegou a hora do Tchan, não é? Nos bastidores, né, as pessoas, lógico que é feito todo um trabalho cênico, mas nos bastidores, certo? A Débora Brasil foi praticamente expulsa do grupo, tá? Porque eles não queriam um referencial de mulher negra, certo? E aí entrou logo a outra, né, a Sheila Carvalho, certo? Que tinha uma outra negra disputando com ela, mas a outra negra não ganhou. Quem ganhou foi a Sheila Carvalho, tudo bem. E com isso você viu que foram duas mulheres que saíram de capas de Playboy durante anos, não sei, venceram como melhores, etc. Apresentaram programas e tudo mais. E o Jacaré fez o quê? Nada, coitado. Nada. Então, o que é que ocorre? É a gente entender que é uma construção. É aí que entra a gente se perceber que nada na sociedade é espontâneo. As coisas são construídas, entende? Existe uma construção das coisas. Por isso que eu falo que a gente tem que ter noção que o amor também é construído, tá? Essa ideia de que o amor surge do nada e etc. A gente deixa lá nos contos de fada. Na realidade, existe sim um perfil, um referencial que é trabalhado no subconsciente das pessoas para ser o ideário romântico. Beleza? Veja aí mais uma perguntinha. Nossa, tem uma pergunta bem boa aqui, ó. Silvana, oi, beijo. Silvana tá perguntando. Silvana... Beijo, Sil! Te amo! Silvana tá aqui perguntando se a palmitagem é somente nas relações amorosas ou também existem amizades?
Bem, o termo palmitagem normalmente é utilizado por militantes, né, em relação à questão amorosa, entende? Mas a partir do momento, com tudo isso que eu já explanei, de como são os referenciais na nossa sociedade, né? Então é lógico que o ideário do branco, ele é trabalhado em todos os ambientes, entende? Em todo aspecto haverá essa busca pelo referencial branco, por esse poder simbólico da branquitude. Entende? Pronto, vamos para frente. Bom, não perguntas aqui. Tem elogios. Marcelo está dizendo perfeito. Marcelo não mandou nenhuma pergunta até agora, meu Deus. Vera Cidade, beijo, Vera. Excelente reflexão. Bem, já que não tem pergunta, não, né? E o povo está colocando excelente reflexão, então vou fazer algumas reflexões importantes sobre essa temática, né? Que eu acho muito importante se falar. Primeiro, nas redes sociais em geral, vejo muito isso, principalmente em grupos, em páginas, né? Que falam sobre a questão do racismo, da negritude, certo? Eu vejo muito as pessoas atacarem demais os jogadores de futebol, cantores e etc., negros, né? Por sempre escolherem a loira, né? sim, como esposa, etc. Isso é resultado de tudo que coloquei aqui. E respalda e prova que eu não estou criando uma ilusão, uma loucura, entende? Não é loucura dos historiadores, dos sociólogos, certo? Que quando se debruçam sobre esse assunto, passam essa conclusão, entende? Porque muitas pessoas, eu vejo, são muitas pessoas que às vezes falam comigo assim, Jairo, você vê racismo em tudo. Só que eu respondo às pessoas normalmente assim, bem, uma coisa você não está levando em consideração. Se não fosse o racismo, nem eu nem você não nasceríamos no Brasil. Tá? Nós nascemos no Brasil, todas as pessoas negras e mestiças que estão no Brasil, nasceram no Brasil por conta do racismo. Tá? Porque foi o racismo que respaldou a escravização de pessoas negras. Nossos ancestrais foram trazidos para cá como escravizados. Então, só estamos aqui no Brasil graças ao racismo. Então, como é que o racismo não pauta tudo? Entende? Se o próprio início da sociedade brasileira, ele foi estruturado a partir do racismo. Então, é lógico que o racismo influi em tudo, certo? Mas voltando sobre a questão, então, dos homens negros palmiteiros, né? Que as pessoas muito revoltadas, tal, né? Falam muito sobre isso e atacam muito essas pessoas. Eu tenho uma reflexão diferente. Eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é assim, o racismo, a estrutura racista, cria as situações, cria os contextos, tá? Mas no final, é sempre o negro que é o culpabilizado pelas coisas. Sim. Então eu penso que se eu sou muito preterido, e eu sou mesmo, muito preterido por homens gays, certo? Com um certo nível social, com um certo nível cultural, como o meu, entende? E que eu busco às vezes ter um relacionamento e vejo que esse homem gay, certo? Ele não quer um relacionamento afetivo comigo, ele só quer transar comigo. É porque existe todo um referencial, como te disse, esse homem negro está buscando se legitimar socialmente. Mas não foi esse homem negro que criou essa estrutura. Sim. Entende? Não foi a pessoa negra que criou a estrutura racista. Quem criou a estrutura racista, certo? Foram os próprios racistas, os supremacistas brancos, que chegaram e estruturaram a sociedade brasileira. Entende? Então precisamos tomar muito cuidado de ficar apontando o dedo para homens negros, certo? Como palmiteiros, quando na realidade esses homens negros, eles são tão vítimas quanto as mulheres negras, certo? Nessa estrutura. Sim. Entende? Porque na realidade quem se beneficia, no fundo, dessa estrutura palmiteira, tá? No caso desses homens negros, jogador de futebol, de pagode, etc, etc, é a mulher branca. Sim. Tá?
Porque esse homem negro que chega em um determinado patamar, entende? Ele tem uma certa estrutura financeira, ele não reverte isso para uma família negra. Então, olhe como o dinheiro, o status, sempre termina no branco do mesmo jeito. Entende? Como a estrutura racista é complexa, tá compreendendo? Por isso a gente entender, né? A gente entender como a estrutura funciona faz com que a gente abra a mente para compreender as coisas, tá? Então, Jair, então você acha massa o cara palmiteiro? Não, eu não acho massa nada. Eu acho triste nós termos uma sociedade, não é, que trabalhe tanto a autorrejeição de pessoas negras, entende? E que nós tenhamos uma sociedade com um apartheid, uma segregação racial tão forte, porque a sociedade brasileira não admite que existe segregação racial no Brasil, tá? Mas se eu sair daqui agora, e for agora com a roupa que eu estou, para Graça, para Barra, tá? Para Vitória, certo? E ficar perambulando de um lado para o outro, na Vitória, na Graça, na Barra, ou aqui embaixo em Alphaville, com certeza vão ligar para a polícia para me prender. Entende? Porque é um bairro branco. Certo? Então, se existe bairro branco, existe bairro preto, existe segregação, sim. Tá? Se existem locais que você chega, são diversos os locais que eu chego, que eu sou a única pessoa negra. Entende? Ou olho para o lado, vejo mais 2 ou 3 no máximo. É uma outra problemática que pessoas negras, certo? Quando detêm um determinado padrão social, ou cultural, ou econômico, ela se depara o tempo todo. Tá compreendendo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então é muito fácil, certo? A gente apontar o dedo, certo? E criticar, massacrar esse homem negro que é jogador, que é artista, etc, etc. Mas o que essas pessoas não se colocam no lugar é entender a construção de poder que existe, que faz com que uma pessoa negra necessite ter uma outra branca do lado para se respaldar. Sim. Entende? Isso que é péssimo. Tá compreendendo? Isso que é péssimo. Então, se existe algo que é o culpado, que é o que a gente tem que jogar nossas forças todas contra, é contra o sistema racista. Entende? É contra a estrutura de sociedade que temos. É contra isso que temos que lutar. Não contra individualidades. Sim, entende? Sim. Nenhuma estrutura social se baseia em individualidades. Tá? A cultura é massificada. Tanto você veja que é assim. É todos os jogadores de futebol. Tá? É todos os cantores. Tá?